É muito comum os profissionais do Excel terem dúvidas sobre a diferença entre a função soma e a função SOMASYS. Vamos apresentar isto neste vídeo. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo de volta. Por aqui, professor Marcos Xavier. E nesta primeira tabela encontramos a nossa base de dados, onde nós encontramos a coluna com os meses, algumas regiões, os vendedores que efetuaram a transação e a quantidade envolvida em cada negociação. Do lado direito encontramos aí a nossa estrutura de consulta, onde nós vamos extrair dados desta tabela. Vamos começar primeiro, é claro, analisando a clássica função soma, que não tem segredo, Ele vai totalizar os valores de um intervalo. Então, nesse espaço aqui, é só você acionar a função soma ou, para quem gosta de teclas de atalhos, utiliza as teclas de atalho Alt igual. Alt igual é uma forma automática de você acionar a função soma. É claro que ele vai tentar identificar automaticamente os valores que estão próximos daquela célula onde o cálculo foi acionado. Às vezes o Excel erra o intervalo, tá? Então fique atento se você for utilizar aí as teclas de atalho. Bastando agora pressionar Enter e o resultado está lá, tá? Então a soma não tem segredo. Agora, o detalhe principal, que às vezes é muito comum o profissional se confundir, é uma soma por classificação. Então, por exemplo, nessa estrutura aqui em cima, eu quero totalizar, eu quero somar nessa mesma coluna aqui, ó. Só que eu não quero somar todos os valores. Eu quero somar os valores que estão relacionados com a região que eu escolhi. Por exemplo, nessa primeira estrutura, ele só quer somar os valores da região norte. Qualquer outra região, ele vai ignorar automaticamente. Então é claro que a função soma, nesse caso, ela não vai alcançar esse objetivo. Para isso, nós temos a nossa função SOMASY. Tá? A função SOMASY, e ela tem aqui a seguinte sequência de montagem. Ele começa perguntando intervalo. Qual é a coluna de referência? Nesse nosso caso aqui, a coluna de referência são as regiões. Eu vou selecionar todas as regiões, porque quem vai fazer a separação é o Excel. Então eu seleciono todas elas, ponto e vírgula. Aí ele pergunta, de todas essas regiões, qual a região que ele vai buscar? Será a região norte, tá? Como a gente fez aqui um alinhamento centralizado, ele acabou cobrindo a palavra norte que está aqui atrás, tá? Você pode escrever a sua referência entre aspas duplas, mas no caso aqui tem um cantinho que dá para a gente clicar e ele vai pegar perfeitamente. Então aqui atrás tem a palavra norte, tá? Então nesse caso, na primeira coluna, ele vai buscar a região norte, ponto e vírgula, e já que ele vai fazer um somatório, ele precisa saber a coluna que contém os valores que serão somados. Então a gente faz a seleção dessa maneira, respeitando mesmo o alinhamento de altura. Só isso, simples assim. Fechou o parênteses e pressionamos Enter. Então tá lá. O Excel fez automaticamente aqui, de maneira separada e segmentada, só o total da região norte. Vamos repetir aqui para você ficar craque no assunto. Novamente, função SOMASY. Selecionamos todas as regiões, ponto e vírgula. Nesse nosso caso aqui, vamos clicar na região norte, na região nordeste agora, que está aqui no cantinho, ponto e vírgula. E a coluna com os valores que serão somados, elas estão nesta coluna E. Fechamos o parênteses, pressionamos Enter. Bem simples, bem prático. Se você gosta de arrastar, claro que você tem que ficar atento e atenta para fazer o travamento das células, tá? Existem situações que se você simplesmente arrasta, o intervalo ele vai deslocando junto e os cálculos ficam imprecisos. Nesse nosso caso, a gente tem que travar essa primeira coluna, que é a coluna da região, pressionando F4. É só selecionar e pressionar F4. Aqui também, ó, essa coluna aqui, que é a coluna com as quantidades, é só você selecionar e pressionar F4. Aí você pode dar Enter e, é claro, você pode arrastar para baixo. Ele quer saber o total vendido agora por vendedor. Então, novamente aqui, vamos acionar a função SOMASY. Aí. Nesse nosso caso, agora a referência mudou, porque agora são os vendedores. Vamos selecionar aqui os vendedores, ponto e vírgula. O primeiro vendedor que será analisado é o Paulo, que o nome dele está aqui atrás, ponto e vírgula. E o total, os totais que serão processados, eles estão nesta coluna aqui, tá? Podemos já fazer aquele tratamento de travamento, Selecionamos a primeira coluna com os nomes dos vendedores, pressionamos F4. Aqui do lado também selecionamos
a coluna com as quantidades e F4 de novo, e você pode dar Enter. Quando você abre apenas um único parêntese, para fechar, se é para fechar apenas um, o Excel entende dessa maneira e, neste caso, não precisa fechar o parêntese, tá? Mas a gente sempre recomenda que você pegue o hábito de fechar os parênteses corretamente, porque não é qualquer fórmula que ele aceita, tá? Tem situações que ele aplica lá uma mensagem de erro. Então, vou fechar o parênteses aqui, pressionamos Enter e agora a gente arrasta para baixo. E está lá todo o nosso cálculo processado corretamente, tá certo? Simples, fácil e muito eficiente. Logo aqui em cima temos mais vídeos de Excel com truques e macetes para você praticar, tá? Acesse lá e a gente se encontra na próxima aula.